Você já imaginou passar horas e horas em uma fila interminável sem saber quando vai ser atendido? Agora imagine que você está com dor, com um problema de saúde sério, mas o que você encontra é um sistema público de saúde que parece estar completamente sobrecarregado. Essa é a realidade de milhões de brasileiros todos os dias no SUS. O deputado federal Nicolas Ferreira, conhecido por suas opiniões polêmicas, decidiu se disfarçar de paciente e entrar em um hospital público para testar, de perto, como funciona o atendimento do SUS. Mas o que ele encontrou, meus amigos, foi algo que ele nunca imaginou. Você deve estar se perguntando, será que ele encontrou o que esperava? Ou será que o que ele viveu foi ainda mais chocante do que ele imaginava? Não perca! Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai ver vai te surpreender. O SUS, Sistema Único de Saúde, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Criado com a missão de garantir atendimento médico de qualidade a todos os cidadãos brasileiros, independente da classe social, o SUS atende milhões de pessoas todos os dias, com médicos, enfermeiros, hospitais e unidades básicas de saúde espalhadas por todo o Brasil. Mas apesar dessa grandiosidade, o sistema enfrenta uma série de dificuldades que comprometem sua eficiência. Filas intermináveis, falta de médicos e insumos, unidades superlotadas. Essa é a realidade para muitas pessoas que dependem do SUS para cuidar da saúde. Um sistema que muitas vezes não tem a estrutura necessária para atender a demanda da população. E é nesse cenário que entra Nicolas Ferreira, um nome polêmico da política brasileira, conhecido por suas opiniões fortes e atitudes ousadas. Recentemente, ele decidiu ir além das palavras e fazer algo diferente. Nicolas resolveu se disfarçar de paciente e testar o SUS na pele, para ver com seus próprios olhos como funciona o atendimento em um hospital público. Ele queria entender, na prática, se as críticas feitas ao SUS são realmente justificadas, ou se são apenas exageros de quem nunca viveu a experiência de ser atendido nesse sistema. O que motivou Nicolas a fazer isso? Ele queria ver de dentro o que está acontecendo no Brasil quando o assunto é saúde pública. Afinal, as críticas sobre o SUS estão em toda parte. Mas será que ele conseguiria perceber a verdadeira situação por trás dessas críticas? Vamos descobrir. Quando Nicolas Ferreira decidiu se disfarçar de paciente, ele sabia que estava prestes a viver uma experiência completamente diferente de sua rotina de político. Então ele colocou uma roupa simples, sem chamar atenção, e entrou no hospital como qualquer outro cidadão. Nada de grandes expectativas ou preparações especiais, apenas a intenção de vivenciar o SUS como um paciente comum. Assim que chegou à unidade de saúde, o primeiro obstáculo foi a longa fila de espera. Ele teve que esperar mais de 3 horas para ser chamado, e durante esse tempo, Nicolas observou atentamente o que acontecia ao seu redor. As pessoas, visivelmente cansadas e impacientes, aguardavam sem saber quando seriam atendidas. A situação era caótica e a sensação de desorganização estava no ar. Quando finalmente chegou sua vez, ele foi atendido por um médico. Mas o atendimento não foi como ele esperava. O médico parecia sobrecarregado, com pressa, e mal teve tempo de ouvir as queixas de Nicolas. De imediato, ele percebeu que o tempo dedicado a cada paciente era mínimo, e a humanização no atendimento parecia ser algo secundário. O médico apenas fez uma avaliação rápida e prescreveu o tratamento sem muita explicação. Essa foi a primeira surpresa de Nicolas. O SUS, que é uma das maiores redes públicas de saúde do mundo, parecia estar falhando justamente onde mais deveria ser eficaz, na atenção às necessidades individuais dos pacientes. Mas o pior ainda estava por vir. Nicolas percebeu que, ao longo do seu atendimento, muitos profissionais estavam sobrecarregados. Enfermeiros e auxiliares de enfermagem faziam o possível para atender a todos, mas a quantidade de pacientes e a falta de recursos parecia torná-los quase invisíveis. As condições de trabalho estavam longe do ideal, e os profissionais, embora competentes, estavam sendo forçados a realizar o trabalho de forma rápida e impessoal, sem tempo para uma atenção mais cuidadosa. Ao caminhar pelos corredores do hospital, Nicolas ouviu histórias de outros pacientes. Alguns estavam ali há dias, aguardando por um exame simples, mas a falta de médicos e equipamentos
não permitia que fossem atendidos a tempo. Outras pessoas estavam com dores, mas não conseguiam sequer ser vistas por um especialista. Cada história era mais angustiante que a outra, e Nicolas começou a refletir sobre a verdadeira realidade do SUS. Ele percebeu que a falta de estrutura e a carência de recursos não. Após vivenciar tudo aquilo, Nicolas Ferreira não ficou apenas com críticas. Ele ficou impactado. Ele não só observou as falhas do SUS, mas sentiu na pele o que milhões de brasileiros enfrentam todos os dias. Para ele, a experiência foi reveladora e a reflexão que ficou é profunda. A grande crítica de Nicolas não foi apenas sobre a falta de médicos ou a escassez de recursos, mas sobre a estrutura do sistema como um todo. Ele percebeu que o problema vai além da falta de profissionais ou equipamentos. O problema é estrutural e envolve uma grande falha na organização do sistema público de saúde. E essa falha não se resume ao atendimento em si, mas à falta de uma abordagem mais humanizada, mais acolhedora. A frieza do atendimento, a falta de tempo dedicado aos pacientes e a impessoalidade dos profissionais são fatores que agravam ainda mais a situação. Para Nicolas, o SUS não pode ser apenas um sistema de saúde que cuida da doença. Ele deve também cuidar da pessoa. E essa parte está faltando. No entanto, ele também reconheceu que, apesar de todas as falhas, o SUS ainda é uma salvação para milhões de brasileiros que não têm outra opção. Durante seu experimento, ele ouviu histórias de pacientes que estavam ali, não por escolha, mas porque o SUS era a única esperança de tratamento. E apesar das dificuldades, essas pessoas ainda acreditavam que o sistema poderia melhorar, que a saúde pública poderia ser melhor para todos. Nicolas então fez um apelo. A mudança no SUS não é só responsabilidade dos políticos, mas de todos. Investimentos mais eficazes, estrutura adequada e, principalmente, um cuidado mais humano são urgentes. O sistema precisa de reforma, mas também precisa de mais apoio, mais consciência da população e de quem está no comando. A grande pergunta que Nicolas deixa é: o que nós, como sociedade, estamos fazendo para melhorar o SUS? Até onde estamos dispostos a ir para garantir que todos, sem exceção, tenham um atendimento de saúde digno? O SUS pode ser reformado, mas a mudança começa com a conscientização de cada um de nós. E esse é o verdadeiro desafio que precisamos enfrentar. São os únicos problemas. O que realmente incomodava era a falta de empatia. As pessoas eram tratadas como números, sem o cuidado humano necessário para enfrentar as dificuldades da saúde. Mas o mais impressionante para Nicolas foi perceber que, apesar das dificuldades enfrentadas pelos pacientes, eles não desistiam. Continuavam ali, esperando, acreditando que o SUS, apesar de suas falhas, ainda era sua única opção. Foi nesse momento que Nicolas realmente se deu conta de como a situação era grave. O SUS não era apenas uma questão de falta de médicos ou de infraestrutura, mas de uma falha sistêmica em que os próprios pacientes se viam forçados a aceitar um atendimento impessoal, sem qualquer tipo de acolhimento. Para Nicolas, a experiência foi transformadora, não apenas pelos aspectos negativos que ele presenciou, mas pela resiliência das pessoas que dependem desse sistema para sobreviver. Após vivenciar tudo aquilo, Nicolas Ferreira não ficou apenas com críticas. Ele ficou impactado. Ele não só observou as falhas do SUS, mas sentiu na pele o que milhões de brasileiros enfrentam todos os dias. Para ele, a experiência foi reveladora e a reflexão que ficou é profunda. A grande crítica de Nicolas não foi apenas sobre a falta de médicos ou a escassez de recursos, mas sobre a estrutura do sistema como um todo. Ele percebeu que o problema vai além da falta de profissionais ou equipamentos. O problema é estrutural e envolve uma grande falha na organização do sistema público de saúde. E essa falha não se resume ao atendimento em si, mas à falta de uma abordagem mais humanizada, mais acolhedora. A frieza do atendimento, a falta de tempo dedicado aos pacientes e a impessoalidade dos profissionais são fatores que agravam ainda mais a situação. Para Nicolas, o SUS não pode ser apenas um sistema de saúde que cuida da doença. Ele deve também cuidar da pessoa. E essa parte está faltando. No entanto, ele também reconheceu que, apesar de todas as falhas, o SUS ainda é uma salvação para milhões de brasileiros que não têm outra opção. Durante seu experimento, ele ouviu histórias de pacientes que estavam ali,
não por escolha, mas porque o SUS era a única esperança de tratamento. E apesar das dificuldades, essas pessoas ainda acreditavam que o sistema poderia melhorar, que a saúde pública poderia ser melhor para todos. Nicolas então fez um apelo. A mudança no SUS não é só responsabilidade dos políticos, mas de todos. Investimentos mais eficazes, estrutura adequada e, principalmente, um cuidado mais humano são urgentes. O sistema precisa de reforma, mas também precisa de mais apoio, mais consciência da população e de quem está no comando. A grande pergunta que Nicolas deixa é: o que nós, como sociedade, estamos fazendo para melhorar o SUS? Até onde estamos dispostos a ir para garantir que todos, sem exceção, tenham um atendimento de saúde digno? O SUS pode ser reformado, mas a mudança começa com a conscientização de cada um de nós. E esse é o verdadeiro desafio que precisamos enfrentar.